O tema da nossa série de mensagens deste mês é justiça e paz. Justiça e paz são fundamentais para o bem viver e para o bem comum. Desejamos e precisamos de justiça e de paz em nossa vida, na família e na sociedade onde estamos, no país e no mundo em que vivemos. Precisamos, sobretudo, da justiça e da paz que vem de Deus, pois muitas vezes, tanto a justiça e a paz que procedem das pessoas, dos relacionamentos que temos, dos governantes, de nós mesmos, têm se mostrado imperfeitas, falhas, limitadas e manchadas pela corrupção, quando não ausentes. Vivemos numa sociedade doentia, num mundo enfermo, num contexto em que o valor da vida e o respeito à vida quase não mais existem. Por onde andamos, pelo que vemos e ouvimos, não é difícil perceber que a nossa realidade está marcada pela injustiça, pela violência, pela maldade e pela ausência da paz. Se você já foi injustiçado alguma vez, foi desrespeitado em seus direitos ou não foi devidamente valorizado como ser humano, então você já sentiu o gosto amargo da injustiça e sentiu também o profundo desconforto provocado pela ausência da paz. Por serem importantes e necessárias, justiça e paz passaram a ser temas centrais na agenda de Deus e na ação de Deus em nossa vida e no mundo. Deus se preocupa e se envolve com a justiça e com a paz na vida humana e também na vida planetária. Por um lado, Deus ensina, revela e abençoa o seu povo com a sua justiça e com a sua paz. Por outro, o povo de Deus deseja, aprende e recebe a justiça e a paz que vem de Deus e ao mesmo tempo deve viver e propagar a justiça e a paz de Deus em todo o mundo para com todas as pessoas. Nesse sentido, a justiça e a paz de Deus possuem uma dimensão da catolicidade, da universalidade. Isso significa que o amor de Deus, a graça de Deus, a justiça e a paz de Deus são para todas as pessoas, para todo mundo, para todos os povos, raças, línguas e nações. Isto é o que significa ser católico. O Evangelho de Cristo é católico. A Igreja de Cristo Jesus é católica, é universal, é para todas as pessoas, para todos os povos. Jesus se tornou a principal referência, manifestação e presença da justiça e da paz de Deus. Em seu ministério, ele revelou, ensinou, demonstrou, tornou real e concedeu a paz e a justiça de Deus às pessoas, principalmente as que mais sofriam. O Sermão do Monte, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5º, 6º e 7º, é um pequeno, mas importante exemplo de como Jesus ensinou, surpreendeu e mostrou como viver a justiça e a paz do reino de Deus. No início do capítulo 5º, diz o texto que Jesus vê a multidão, sobe a um monte, os discípulos dele se aproximam
e ele então passa a ensinar. E o principal tema do ensino de Jesus, naquela ocasião, o tema predominante no Sermão do Monte, ou então no Sermão da Montanha, é o tema da justiça. É o tema da justiça. Se interpretarmos o Sermão do Monte de forma concêntrica, como é comum nos textos bíblicos, veremos que o tema da justiça se sobressai neste ensino proferido por Jesus às multidões que o seguiam e também para os discípulos que se aproximaram dele. Em seu sermão, Jesus está preocupado com uma nova maneira de viver e praticar a justiça, diferente da forma como ela era compreendida e praticada em sua época. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 20, Jesus diz de forma muito dura, de forma objetiva e direta: porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Em seguida, vários assuntos da vida, do dia a dia, serão tratados por Jesus na perspectiva da nossa justiça exceder, ir além, se sobrepor em muito à justiça praticada pelos fariseus e escribas. Pois, se assim não for, disse Jesus, não entrareis no reino dos céus. A partir disso, Jesus passa a ensinar da seguinte maneira: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, dando assim uma nova interpretação da justiça praticada naqueles dias, da justiça que deve ser praticada na perspectiva do reino de Deus. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, se alguém se irar contra seu irmão, proferir contra ele um insulto, chamá-lo de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Se o teu olho ou a tua mão te faz tropeçar, arranca-os, porque é melhor perder uma parte do corpo, do que o corpo todo ser lançado no inferno. Ouvistes o que foi dito, não jurarás falso, cumpra rigorosamente os teus julgamentos. Os teus juramentos, eu, porém, vos digo, não jurarás pelo céu, pela terra, por nada. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resista ao perverso. Se alguém te ferir a face direita, dá-lhe também a outra. Se alguém criar confusão por querer a tua túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por eles. E Jesus continua no 6º capítulo do Evangelho de Mateus, o seu ensino sobre a justiça do reino. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Não dê esmola como motivo de vanglória, para você se vangloriar. Não é esta a motivação na justiça do reino de Deus para se dar esmola. Não ore nas praças, em pé. Não ore a fim de ser visto pelas pessoas.
para que você seja compreendido como um homem, como uma mulher de oração. Pelo contrário, entra no teu quarto e com a porta fechada, em secreto, ore a Deus, ore, Ele te escutará e te recompensará, conforme o ensino de Jesus. Quando jejuar, não se mostre triste, abatido, fraco, a fim de transparecer aos outros que você jejuou. Quem faz isso são os hipócritas, disse Jesus. E depois de falar sobre a ansiedade na vida humana, a preocupação excessiva por comida, por bebida e roupas, Jesus chega ao ponto alto do Sermão do Monte, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 34. Temos que ser realistas, irmãos e irmãs. Não é fácil cumprir o que Jesus ensinou. As palavras de Jesus no Sermão do Monte exigem muita reflexão, frieza da nossa parte, seriedade e compromisso pessoal conosco mesmo e compromisso com Deus. É por isso que Jesus, de forma muito sábia, e eu diria até mesmo estratégica, inicia o Sermão do Monte falando das bem-aventuranças. Ele quer, primeiro, motivar, encorajar, renovar o ânimo e fortalecer a esperança de todos que estão ali para ouvir o seu ensino sobre a justiça do reino de Deus, e também motivar, encorajar, renovar o ânimo, fortalecer a esperança e a fé de todos que escutam o Sermão do Monte e se compromete com a justiça do reino de Deus. Bem-aventurado. Bem-aventurado significa bem-sucedido, aquele ou aquela que age corretamente, que é prudente, que é sábio, que faz o que é melhor na perspectiva do reino de Deus, não na perspectiva do mundo, onde nós existimos e atuamos. Quem assim procede, será assistido, será suprido em suas necessidades, será abençoado por Deus. Nas bem-aventuranças, Jesus rejeita o estilo de vida, o padrão de comportamento, os valores éticos e morais que predominam no legalismo religioso dos escribas e fariseus, e estabelece como deve ser a vida e as atitudes de quem pertence, de quem vive e de quem participa do reino de Deus. Aonde Jesus quer chegar de fato, o que ele quer ressaltar é o seguinte: ao viver e praticar a justiça do reino de Deus, que é difícil, você não está perdendo, não está no prejuízo, você não está ficando para trás, não está sendo bobo de ninguém. Pelo contrário, quem assim vive é bem-aventurado, é bem-sucedido, é sábio, está ganhando e ganhando muito, não das pessoas, dos outros, mas ganhando muito de Deus. E quando nós passamos pelas bem-aventuranças, nós aprendemos o seguinte: o legalismo religioso da época de Jesus e a lógica do mundo na atualidade nos ensina e nos mostra que bem-aventurados são os fortes de espírito, os prepotentes, os orgulhosos, os intransigentes, os que não se abalam por nada, são resistentes, firmes, insensíveis. Mas Jesus nos ensina: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Seja humilde,
tenha um jeito de ser marcado pela humildade de espírito. Em segundo lugar, o legalismo religioso da época de Jesus e a lógica do mundo na atualidade nos ensina e nos mostra que bem-aventurados são os que sempre estão sorrindo, felizes, os que sempre estão alegres, estão se divertindo. E isso parece que se tornou uma regra nas redes sociais, por meio dos compartilhamentos. Mas Jesus nos ensina: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se você tem motivos para chorar, motivos que ninguém sabe quais são, saiba que a promessa de Deus é a de que você será consolado. Consolado. O legalismo religioso da época de Jesus e a lógica do mundo na atualidade nos ensina e nos mostra que bem-aventurados são os espertos. Os espertos é que se dão bem, são os bem-aventurados. Os briguentos, quem não leva desaforo para casa, quem pisa nos outros para se dar bem, quem age com vingança e faz o mal às pessoas. Esses são os bem-aventurados, são os espertos. Mas Jesus nos ensina: bem-aventurados são os mansos, os pacientes, aqueles que exercitam a calma, que praticam a longanimidade, que é um dos frutos do Espírito. São longânimos, longos, aqueles que têm o domínio próprio das suas emoções, da sua razão. Estes, diz Jesus, os mansos, herdarão a terra. O legalismo religioso da época de Jesus e a lógica do mundo na atualidade nos ensina e nos mostra que bem-aventurados são os que trapaceiam, que se dão bem a qualquer custo, quem se utiliza da mentira, da corrupção, para benefício próprio, os que levam vantagem sempre, em tudo. Esses são bem-aventurados, esses são os que se dão bem. Mas Jesus nos ensina: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão satisfeitos, serão supridos em suas necessidades, serão beneficiados com a justiça do reino dos céus. O legalismo religioso da época de Jesus e a lógica do mundo na atualidade nos ensina e nos mostra que bem-aventurados são os insensíveis, os que não pensam nos outros, os que não se importam com o sofrimento das pessoas, os que são egoístas e agem com indiferença. Mas Jesus nos ensina: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que sentem no coração a dor do outro e procura de alguma forma ajudar, estar presente, confortar. O legalismo religioso da época de Jesus e a lógica do mundo na atualidade nos ensina e nos mostra que bem-aventurados são os que agem com segundas intenções. Os interesseiros que sempre se dão bem, pois conseguem o que querem. Os que usam de artifícios, de mentiras, para se promoverem, para se aproveitarem das pessoas. Esses são bem-aventurados, na lógica do mundo. Mas Jesus nos ensina: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Cultive na sua vida, busque, ore por isto, para que você tenha uma pureza interior, que a sua alma seja pura, bonita, limpa, porque com isto vem a promessa de Deus. Estes
verão a Deus. O legalismo religioso da época de Jesus e a lógica do mundo na atualidade nos ensina e nos mostra que bem-aventurados são os que promovem a guerra para expandir o seu território, para crescerem economicamente. Bem-aventurados são os que matam, os que vencem as batalhas e aumentam as suas riquezas. Bem-aventurados são aqueles que matam em vez de morrerem, os que avançam. Mas Jesus nos ensina, bem-aventurados, na verdade, são os pacificadores, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. O legalismo religioso da época de Jesus e a lógica do mundo, na atualidade, nos ensina e nos mostra que bem-aventurados são os que se omitem, os que se privam, os que compactuam com a injustiça e, tendo condições, não fazem nada para impedir o avanço da injustiça, da corrupção, da violência e suas consequências na sociedade. Mas Jesus nos ensina, bem-aventurados, na verdade, são os perseguidos por causa da justiça. Aqueles que enfrentam a injustiça. Estes, diz Jesus, são possuidores do reino dos céus. Jesus termina dizendo, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Seja isso em meio ao sofrimento, ao desconforto, seja isso motivo de alegria, porque grande é o vosso galardão nos céus. Para concluir, irmãos e irmãs, viva as bem-aventuranças ensinadas por Jesus e tenha certeza do cuidado, da providência e das promessas de Deus a serem cumpridas, manifestadas e realizadas em sua vida. Que Deus abençoe a todos nós.